e qualidade de vida sempre foram nossas prioridades. A Seman é um centro médico referência na região. Reunimos aqui dentro nosso amor e cuidado à vida com uma excelente estrutura médica. Realizamos consultas e exames nas modalidades particular e convênios, sempre oferecendo modernidade e tecnologia nos procedimentos. Seman, o mais elevado padrão de atendimento médico. Boa tarde, estamos no ar diretamente dos estúdios da Artes Filmes mais uma vez. Bianca. Olá! Olá, episódio especial. Não sei nem falar. 50º episódio. Episódio número 50, popularmente dito. Cadê a professora de português dessa criança? Mais de um ano de podcast. Mais de um ano. Muitas histórias, muita coisa boa, muita inspiração, muita coisa que a gente precisou falar e ainda precisa, que venham mais 50. Nossa, a gente estavam perguntando pra gente se a gente tinha repetido alguém no podcast. A gente não conseguiu repetir ninguém. Não tivemos não ainda tem essa. Por onde. Porque tem muita gente ainda Muita para vir aqui. Bom, deixa eu agradecer os nossos apoiadores, a Múltipla EAD, Roberto, um abraço, 3Ms Produtos Sortidos, Maria Cláudia, People Treinamentos, Glauco, Estúdio de Dança Adriana Labarce, Clínica Mulher e Equilíbrio e Maria Salas, nossa assessora de imprensa. Muito obrigado pelo apoio e parceria. Obrigada. Hoje, 13 de outubro, ontem, 12 de outubro, Dia das Crianças. Sim. Eu vou ler um texto sobre a origem que eu separei. Eu sou Ele anda, gente, olha. Sou muito informativo. Vocês veem como é, né? Eu sofro. Eu separei sobre a origem da data, Dia das Crianças. Vou ler. Leia. No Brasil, o deputado federal Galdino do Vale Filho propôs a criação de um dia que homenageassem as crianças no governo do presidente Arthur Bernardes, e foi instituído o Dia Nacional da Criança por um decreto em 5 de novembro de 1924. A data 12 de outubro foi escolhida para homenagear a data que Cristóvão Colombo descobriu a América, em 1492, e batizou como Continente das Crianças. Porém, a data começou a ser celebrada décadas depois, em 1960. Olha que interessante. Quando a fábrica de brinquedos Estrela se juntou com a indústria Johnson & Johnson para fazer disso uma data comercial e estimular as vendas. E a partir daí ficou hoje uma das datas mais populares. Interessante a história, né? Eu achei interessante, por isso que eu quis trazer. Além de ser o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Sim. Então, parabéns a todas as crianças. Mas, tirando a parte legal, eu trouxe dados tristes. Sobre as crianças? Sobre as crianças. Dados resumidos. Bom, no Brasil é considerado criança até 12 anos de idade, qualquer pessoa. A cada 100 pessoas que moram no Brasil, 17 são crianças. Então, a gente tem essa porcentagem. Desse número, dessas 100, 51 meninos, 49 meninas, 84 vivem em área urbana e 16 em área rural. Porém, segundo o IBGE, a proporção de crianças e adolescentes até 14 anos vivendo nas classes de rendimentos mais baixos em 2021 era de 50,8%. E desses 50%, 24% eram com renda mensal familiar até R$ 275. Dados assustadores. Então, que o Dia da Criança fique aí não só para comemoração, comércio, mas também como um alerta para que a gente trabalhe o futuro que a gente quer para essas crianças. Cuide dessas crianças. E tem um recadinho da mamãe Bianca, que... Mamãe de 3. Sim, mas é que é aniversário da Pietra, dia 11.
Então, ela não quis nem nascer dia 10 de 10 de 2010 e nem dia 12. Ela nasceu no dia 11, né? Fofa. Parabéns pra Pietra, que acompanha o amor. Instituto. A gente carregava ela no carro quando era menor, há 5 anos atrás. A gente deixava ela passando fome. Mascotinha. Não, a gente falando de criança, que tem que cuidar das crianças, o outro falando que a gente matava criança de fome. Realidades. Mas que fica... com fome também não é fácil. Olha. Ela é das minhas. Ela tinha época que ela parava e falava assim, vocês não vão me dar comida? As convidadas já entraram até no rolê antes da... Apresentando a honra que a gente tem hoje de receber essas meninas. Eu tô muito feliz porque são parceiras importantes nossas, do Instituto e do Somos Criativos, que tá aqui agora, que a gente tá aí trabalhando. Cíntia e Lohane, muito obrigado por estarem obrigada, aqui. muito obrigada. Tá Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Acho que é uma alegria poder estar falando com vocês. Acho que vocês são grandes presentes de Mogi nesse processo. E eu acho que o nosso bate-papo vai contribuir muito com o desenvolvimento também do que a gente entende de cidadania. Então, acho que é muito especial estar aqui. Com certeza, muito especial estar com pessoas que estão no mesmo movimento, né? Eu acho que esses encontros, eles são excelentes. Eu ia falar isso, quanto vocês estão agregando de forma riquíssima o que a gente já faz, são encontros de águas, mas que agora, né, a gente consegue andar junto, somando. E vira uma potência junto, né? A gente ganha uma força muito grande. Sim, é muito importante. Com certeza. E agora a gente tava falando no bastidor, a gente sonha, né? A gente que é sonhador, a gente se atrai, se encontra e aí faz a coisa acontecer, né? E aí a gente faz acontecer, que eu acho que é o ponto mais importante, chave, né? De ter essa ação dentro da sociedade, né? Porque às vezes a pessoa se incomoda e tudo mais e, né, tá distante daquela realidade. Mas muitas vezes não sabe, né? nem não o que sabe, fazer, como fazer, por onde fazer, né? E aí vem a gente... Que é doido, que mete as caras e vai... Só vai vivendo Sim. e deixando as coisas acontecerem, né? Eu acho que isso é muito, muito especial também. Muito bom. Meninas, conta pra gente como foi a trajetória de vocês até chegar no ponto que vocês estão hoje. Bom, acho que posso começar. Bom, então, primeiro eu sempre fui muito curiosa pelos assuntos sociais da sociedade, assim, né? Eu venho de um contexto social bem baixo, assim, de uma área periférica de Jacareí. Então, eu vivenciei, de fato, esse histórico social diferente, né? E que é um contexto muito geral do nosso país, né? Então, eu sempre fui incomodada, muito incomodada com todas essas questões, incomodada de ver minha mãe, minha avó trabalhando mais que, talvez, pessoas do sexo masculino, do gênero masculino. Então, comecei a ter essas percepções muito cedo. E eu, ao contrário de muitas crianças, sempre falava que queria ser professora. Então, o que você quer ser? Professora. O que você quer fazer? Professora. O que você brinca de ser professora? Então, sempre foi muito forte, assim. E eu me recordo, que eu acho que é um fato muito interessante, que eu me recordo de vir na UMC, na Universidade de Mogi, muito pequenininha, visitar. E aí, a partir daquilo, as pessoas me perguntavam, o que você quer ser? Eu falava, não sei, eu quero fazer faculdade. Então, assim... Eu quero estar naquele prédio. Quero estar naquele prédio. Então, assim, é muito interessante também se despertar muito cedo, né? Só por uma visita ali. Só por uma visita, né? Então, eu saí de um contexto da minha realidade periférica e vim para um outro contexto, né? E aí, a partir disso, só coisas vieram agregando, né? Aí, fui mãe da adolescência, então também lidei com outro contexto social, então também essa coisa de lidar com mães solos, enfim... Aí fui para a universidade, fiz 2 graduações, a primeira na saúde, e aí eu percebi que eu queria mais também esse encontro com a sociedade. Eu percebi que a saúde não me dava essa oportunidade. E aí dava aula nos cursos técnicos da saúde, e aí eu fui para o meio ambiente. E aí quando eu migro para a faculdade de meio ambiente, né, para o tecnólogo de meio ambiente e recursos hídricos, aí eu falei, não... Tem algo aqui no meio ambiente, né? O meio ambiente não é só mato. Tem alguma coisa que não contaram pra gente. E aí eu percebi que o meio ambiente ele era muito mais social, socioambiental do que eu podia imaginar. E aí eu sempre gostei de comunicar também, de entender esses contextos, né? E aí eu me formei nessa graduação e me especializei em educomunicação, que é essa junção da comunicação com a educação. Fantástico. Aí eu falei, é isso. Eu tentei no último episódio explicar essa nomenclatura, assim, né? Porque eu falei, comunicadora. Eu fiz assim. Aí o Rodrigo, não, educomunicando.
Não, mas eu queria explicar essa... O conceito. Exato. Mas ele nada mais é do que uma interface, né, criada para que a gente pudesse trazer cidadania a partir desses ensinos, né? Então, só não vou estudar, né? Porque a gente tem aquele contexto social de que o educador está na frente e ele é a voz que, né, tudo diz, né? E, na verdade, não. A gente tem que criar contextos de diálogos, né? Então, a educomunicação, ela proporciona esse contexto de cidadania, uma coisa de mais diálogo, colaborativa, né? participativa, né, dialógica. E aí, eu partindo desse caminho, falei, bom, agora eu vou partir para um outro degrau, que é fazer o mestrado em políticas públicas. Então, teve essa oportunidade e as coisas estão se linkando, né? Porque aí você trabalha com cidadania, você trabalha com construções de políticas públicas, revisões. E aí vem a mobilização de uma forma muito forte, né, na minha vida, assim. Isso também se constrói por 7 anos de vivência com o terceiro setor, né? Então, trabalhar com o terceiro setor é diferente, né? A gente cria uma bagagem de muito diferente, né? Transforma e aí, a gente, né? transformadora, você trabalha com um propósito, né? E aí veio nós Educomunicamos em 2018, né, em parceria então com o Suinã, a gente vem atuando desde 2018 juntas. E aí vem nesse contexto, com outras organizações também, com a Fundação Cultural de Jacareí, principalmente. Então, tem outras instituições também muito parceiras, mas que traz essa oportunidade de a gente trazer aquilo que a gente acredita de uma outra forma. E aí a gente tem tido, né, grandes resultados com isso, que eu acho que é o trabalho final aí que a gente pode, né, proporcionar para a sociedade. Então, minha trajetória... E eu encontrei a Lohane no meio do caminho, graças a Deus. Nesse meio do caminho. Encontramos. Mas eu acho que a gente tem isso em comum, assim. Eu acho que essa questão ambiental trouxe pra gente um olhar social, né? Então, a gente entendeu que a partir desse contexto que a gente trabalha com o meio ambiente, então a Cíntia trouxe essa formação dela do tecnólogo em meio ambiente e recursos hídricos, eu sou bióloga, e eu acho que isso também me proporcionou. Eu acho que todos os meus movimentos, desde a faculdade, os primeiros estágios que eu fui fazendo, teve um direcionamento para educação ambiental. Então, eu não era isso que eu almejava quando eu escolhi fazer biologia, mas a minha trajetória me colocou nesse caminho. E aí, dentro da educação ambiental, eu entendi totalmente que a gente só ia poder colaborar para o que a gente chama, né, de conservação da biodiversidade, que muitas vezes é o que vem mais na cabeça quando a gente pensa em biologia como um todo. Dentro dessa abordagem, eu entendi que a gente só conseguiria trabalhar a conservação com a educação ambiental, com as pessoas. Porque de nada, né, adiantaria a gente ter lá vários pesquisadores em campo se aquelas informações ficassem paradas ali, só para eles, só para um ciclo, né, só para um movimento. Então, quando a gente traz o conceito da educação ambiental, né, para dentro dessa coisa do meio ambiente, a gente possibilita a sensibilização das pessoas. E aí foi nisso que eu me encantei. Eu falei, gente, é isso. Eu acho que é com isso que eu quero realmente estar envolvida. Só que aí, como bióloga, eu hoje me sinto mais feliz trabalhando com as pessoas do que com os bichos, né? Porque é uma coisa que a gente muitas vezes almeja quando a gente escolhe esse caminho. Então, eu entendi muito desse contexto, e aí a mobilização social veio nesse movimento para mim também, de que a gente só conseguiria fazer essas transformações que a gente intenciona para o território, pensando no meio ambiente e tudo mais, dentro desse contexto, com a participação das pessoas, né? Porque elas, com certeza, elas estão ali usando, usufruindo, estão naquele local, conhecem e sabem muitas vezes muito mais do que nós que estamos chegando naquele momento. Então, ter esse vínculo e esse bom estabelecimento dessa comunicação, ela é importantíssima. E aí, dentro também do terceiro setor, no qual a gente trabalha juntas, nós colaboramos. Então, eu tive o grande privilégio de aprender muito com a Cíntia, educomunicadora, né? Então, eu aprendi o que era educomunicação com a Cíntia, eu entendi muito desse conceito e comecei a aplicar. E aí eu via muito sentido, tudo fazia sentido. Eu falava, gente, mas é isso, né? Eu acho que é esse o caminho, por onde eu estava o tempo todo, né? E aí eu me descobri também dentro desse contexto da comunicação, né? O Rodrigo estava trazendo que gosta muito desse processo da comunicação como um todo. E eu nem sabia que eu gostava tanto. Então, eu agradeço, Cíntia Amara. Coraçõezinhos. Coraçãozinhos. Por esse movimento, porque realmente foi uma coisa que eu me descobri, que eu não tinha esse conhecimento, e agora ainda tenho a grande oportunidade de estar envolvida dentro do processo da Nós Educomunicamos, que também tem me agregado muitíssimo, assim, né? Eu acho que é uma boa parceria. Vocês têm uma fala que a gente acha muito importante, que é sobre sensibilizar. Sim. E eu acho que realmente todo esse trabalho social do terceiro setor, ambiental, se não existir a sensibilização
para fazer o elo com a população não Sim, funciona. Não é? E não só isso que elas trouxeram, que a gente também sempre fala, que essa coisa de alguém dar o conteúdo e dizer que é verdade, Sim. e ainda para os outros. Porque quando você chega numa comunidade, você chega em qualquer local, a escuta de quem já está ali, de quem já sabe, de quem é o líder comunitário que está representando aquelas pessoas, que vive aquilo, né? A gente não pode ser arrogante de chegar e falar como terceiro setor. Tipo, isso aqui é o melhor para vocês, tá bom? Imposição, né? A gente não pode Muito. impor, né, situações. É, a gente fala muito disso. Não adianta a gente criar um projeto para a comunidade se a gente não tem o diálogo com a comunidade, porque a necessidade de lá, quem sabe, são eles. Exato. A gente tem a intenção de transformar, de ajudar com aquilo que a gente pode. Mas se a gente não escutar e ter uma ideia aleatória e tentar levar, não vai funcionar para ninguém. Pra ninguém. Né? E eu acho que não só nesse contexto de entendimento, assim, do que eles necessitam, mas também das habilidades, né? Então, assim, quando a gente faz esses processos de diagnóstico, de percepção, a gente está realmente usando a mobilização social como ferramenta para a gente poder desenvolver melhores trabalhos, melhores projetos possíveis para aquele local. Então, eu acho que nesse contexto a gente consegue entender quais são as necessidades e também as habilidades que aquele local já possui, que aquela comunidade já possui. E a gente pode não só propor algo que às vezes estava ali, né, no contexto de, eu penso que para aquele local, aquele tipo de projeto, um projeto de educação com crianças, enfim, seja o ideal. Mas quando a gente entende as habilidades, a gente consegue propor algo bem próximo do que eles realmente conseguem desenvolver ali. Então, não só está intencionando, mas estimulando coisas que já acontecem, né? Então, há movimentos que já acontecem. E inspirar soluções, né, eu Isso. acho, né? Porque eu acho que essa coisa da criatividade, ela tá nessa inspiração mesmo, né? Só que muitas pessoas têm boas ideias, boas inspirações e não conseguem trazer isso pro mundo, assim, né? Ou porque não se Porque sente não pertencente, Mas também né? porque eu acredito que não é só você informar. Não, Até quando você não. quer passar um conhecimento, eu não acredito que é só você chegar lá e falar. Precisa da sensibilização Precisa. para que crie esse elo e você consiga passar a mensagem de fato ali sobre algum conhecimento qualquer, né? E você falou sobre a palavra sensibilizar, né? A gente gosta muito dessa palavra e a gente não usa conscientizar nunca. Assim, do nosso diálogo de trabalho, assim. Porque a gente não consegue conscientizar ninguém. Assim, Exato. né? A consciência, ela é pessoal, muito pessoal, e ela vai estar dentro das suas histórias de vida, da sua biografia, da sua valorização enquanto ser humano. Mas a gente consegue sensibilizar para que elas possam rever a E ver forma se como faz que elas sentido. faz sentido, né? Então, a gente gosta desse termo mesmo, porque, de fato, a gente consegue chegar na sensibilização das pessoas, né? E eu acho que isso é muito encantador. Porque uma vez que você trabalha num projeto e depois você vê as pessoas frutos desse projeto também sendo agente multiplicador, aí você fala, Tá Deus, dando isso, certo. não é? eu acho que é riquíssimo nesse sentido, né? Quanto a gente consegue mobilizar as pessoas de fato para que elas pensem diferente, né? E eu vou fazer um gancho aqui, que isso é uma conversa nossa desde quando a gente se conheceu, né? E a gente se conheceu por causa do Rodrigo Garza. Então, Rodrigo, obrigada, tá vendo? bom? Viva as conexões! Mais uma conexão do Rodrigo Garza. Verdade. E eu lembro exatamente do momento que a gente saiu juntas, assim, da sala, e ele olhou pra nossa cara, assim, com uma risadinha e fez, mas vocês já se juntaram? Tipo, eu acho que ele já sabia que ia dar alguma coisa, assim, não sei, ele falou essas Que o duas. match ia ser bom. É. E essa parte da gente falar que... E que daí, né, vocês entraram no contexto participando, mas da gente colocar a solução para todo mundo, né? Falar que a participação, tudo tem que ser construído com as pessoas e não a gente... que isso foi uma discussão nossa, da gente ficar falando assim, a gente não pode impor nada e falar o que a gente acha, o que é melhor e tudo mais. Então, realmente foi um encontro feliz, assim, né? Muito feliz mesmo. Foi bem... E daí a gente, conhecendo essa parte das meninas, a gente falou, vamos chamar elas para bancar
esse projeto junto, né? Porque o que a gente está fazendo com Somos Criativos é justamente isso. Sim. É levantar dados para que a gente tenha um diagnóstico e, em cima disso, a gente construa políticas públicas para uma área que é a área da economia criativa, os profissionais criativos, empreendedores. Mas nada disso vai funcionar se a gente não estiver junto com a população, sensibilizando para que eles entendam o que é economia criativa, a importância de políticas públicas que fomentem, que garantam direitos de melhoria nesse setor. Nada disso vai adiantar. E eu acho que é até um passo assim atrás, né? Porque essas pessoas muitas vezes não sabem o que é políticas públicas, né? Exatamente. Então a gente veio falando sobre isso, né? Sobre a educação cívica, né? O quanto é importante a educação cívica, porque a gente não conhece a estrutura, né, do nosso A gente não tem estado, aula de né? cidadania Não em temos. lugar nenhum, Então, em momento assim, nenhum da vida. A menos que a gente vá atrás depois Exatamente. de adulto, não é? Essa Então, também é uma conversa, né, que a gente sempre tem com amigos, assim, de que a gente realmente não entende. Sim. A gente não é estimulado a isso e é até interessante que a gente não saiba, né? Então, por parte desse grande processo, dessa organização como um todo. Então, Mesmo a educação política da estrutura básica do país, a gente não não tem. tem. Mas se Não você tem. perguntar para a maioria das pessoas, não se tem, porque na Não. escola não se tem, fala-se muito pouco, e aí a gente não, na vida adulta, muitas vezes não tem esse conhecimento. Então, realmente, a gente tem que ir um passo atrás e entender. O que são políticas públicas, para que elas servem. E a gente tenta trazer sempre, a gente traz sempre as nossas abordagens, né, sobre políticas públicas. Então, sempre nas nossas abordagens, a gente traz primeiro o que é política, o que é políticas públicas, por que é importante essa participação social, né? Porque quem faz a política pública só existe para atender uma demanda social, né? Ela só existe para isso, né? Então, a gente precisa... O político tá lá para mediar e fazer ela acontecer, Isso. mas é a população soberana, atendida, né? exato, dentro desse contexto. E a gente precisa trazer as pessoas para perto dessa realidade, né? Porque as pessoas estão muito distantes. A ciência é algo chato porque Elas todo não mundo se enxergam pensa... parte, não se né? enxerga. Porque a referência que a gente tem são cientistas de jaleco no laboratório. E pesquisando coisas Pesquisando mirabolantes, sobre o né? universo, sobre físicos, né? E toda como aquela se fosse coisa. só esse contexto. Só esse Exato, contexto. E estamos aqui, cientistas, né, da vida real, né? E foi uma coisa que a gente conversou também. Cíntia puxou minha orelha. Foi, porque é uma baita cientista social e precisa olhar para isso como ciência social, né? Se entender. Né? Porque é isso que vocês estão propondo para o município, gente, isso é riquíssimo, né? Esses diagnósticos, eles são bases De políticas, né? Né? Então, é ciência. Não existe política pública sem a ciência. E pode, de fato, proporcionar um desenvolvimento para a cidade nesse setor gigantesco, Sim. né? Totalmente. Então, a gente precisa trazer essas pessoas que vão participar com a gente para perto dessa realidade. Para que a política não seja algo chato, que não discute, que não é pauta, ou que é corrupta, ou que está lá em Brasília, né? Não quero ouvir falar, mas o que a gente come, o que a gente veste, o que a gente vende. É político, né? Quem diz as diretrizes de um empreendedor é a política pública, né? Então, como que a gente vai trazer? Então, por isso que a nossa proposta de agregar com Somos Criativos é trazer uma abordagem mesmo lúdica, que entenda o contexto dessas pessoas, né? E a gente tem um monte de ferramenta para fazer isso, porque a gente gosta de estudar, então a gente tem um monte de metodologia que a gente agrega, né? Então, antroposofia, alfabetização ecológica. Por mais que fale assim, nossa, mas vocês vão falar de criatividade, vão usar o meio ambiente... Sim, porque nós somos o meio ambiente. Então, a gente tem que pensar nisso também. Né? E se a gente não enxerga que se a gente dá valor só para a gente usa sempre o exemplo da automobilística, né? Que a gente fala, a automobilística é um setor amplamente mapeado. Do parafuso até o produto final. E não alcança o PIB da criatividade. Tipo, tá muito aquém. Isso porque nós não somos mapeados verdadeiramente ainda, Como deveria. Então, se a automobilística, todo mundo entende. Todo mundo sabe um pouquinho. Sabe que se põe todo mundo de férias, não sei o que. Opa, tá algum problema... Por que não as outras áreas que não estão sendo valorizadas economicamente e para o desenvolvimento, né? O profissional criativo, ele ainda
não gera a renda que ele tem potencial para gerar, né? É muito aquém das outras atividades. A gente fala assim, o músico sempre é aquele que fala, vai lá tocar só um pouquinho para mim, só, né, o fotógrafo ator, também, fotógrafo, né? Exato. Justamente por não ser medido, né? E daí a gente não tem noção de que isso é muito injusto. Sim. Porque são pessoas que a gente precisa delas, né? Assim, nós vimos muito na pandemia que foram as áreas que mantiveram a sanidade das pessoas, não é? Mas que e ao mesmo tempo uma das mais afetadas, né? Mais prejudicadas. E não tiveram respaldo, né? Exatamente. Para sobreviver a isso. Então, eu acho que mesmo sendo ruim, a gente pôs um holofote em cima dessa... Precisa começar, né? É um contraponto. É um contraponto, né? E uma coisa que eu queria trazer como interessante também, que vocês propor, né, enquanto instituto, um plano para entender, né? Porque um plano ele vai trazer luz, né? Para como está o município nesse momento. E eu acho que a gente vai somar de uma forma muito interessante num contexto de que se não houver uma mobilização social correta dentro da elaboração de um plano, a gente está tendo desgaste e recursos em vão. Né? E a gente sabe que o Brasil hoje é um dado muito alarmante, e me chocou muito o dia que a Bianca me trouxe o dado do setor, né? O PIB do setor, porque o Brasil, ele é cerca de 68 bilhões por ano de recursos descartados por projetos que não vão para frente. Então, quando você faz um plano que você não escuta a sociedade, você está descartando um dinheiro público. Com certeza. Né? Porque aquele plano ele não vai ter a evidência que ele deveria, nem a ação que ele deveria. Porque ele não escutou ninguém. Né? Então, a gente tem um desperdício público muito grande nesse contexto. E aí, quando a gente prepara esse universo para ser recebido essas informações, a gente tira um pouco também esse recurso mal gasto desses lugares, né? E eu acho que vem muito que a gente veio conversando, né? Também. E direcionando também para que outras coisas possam acontecer, né? Então, se a gente tem um gasto gigantesco, quantos de projetos a gente não poderia estar estimulando, incentivando? Se a gente fizesse as coisas, né, o planejamento, fizesse todas essas análises da melhor forma possível. E aí o contexto da mobilização social, ela traz assim um olhar de colaboração mesmo, porque às vezes a gente está nesse contexto, como a gente estava comentando, sobre a realidade do local, e as pessoas que estão ali vivenciando isso vão ser as pessoas que vão ter as melhores soluções. Né? Porque elas já estão ali vivenciando isso no dia a dia, no seu cotidiano, elas já estão pensando, putz, mas podia ser assim, eu acho que se fizesse daquela forma, teria um ganho melhor para todo mundo, um benefício melhor para todo mundo. Então, quando a gente traz esse contexto de dar voz, né, de ofertar esses movimentos para que a gente ouça as pessoas, é garantia de efetividade. Né? Eu acho que a gente consegue garantir a efetividade das ações, dos planejamentos, dos projetos como um todo, e chegando nas políticas públicas, né? Porque elas vão ser de fato direcionadas, porque se a gente consegue chegar até o momento, por exemplo, da aprovação e finalização do ciclo de uma política, por exemplo, se ela não tiver sido direcionada da forma correta, ela vai precisar ser revista. Com certeza. Então já é um outro recurso. Né? E aí a gente não anda. A gente fica... Perde-se tempo, dinheiro, energia, né? E muitas políticas não estão atreladas a recurso. Isso também é um outro ponto. Outro ponto importante, porque aí só ter a política pública, infelizmente, não é uma garantia de Não que Qual é a resolve. efetividade, né? Ela tem que ser... Você sabe que exemplo disso? A gente tem falado muito sobre a Rede de Cidades Criativas da Unesco, que é um dos propósitos da construção desse plano, é que a gente coloque Mogi nessa rede. A gente estava olhando as cidades do Brasil, a gente só tem 12 no Brasil, e quase 300 pelo mundo. Né? Então, se for ver o tanto de município que a gente tem... Mas a gente estava olhando alguns e Curitiba entrou pelo design em 2015. Assim, aí você pensa, ok, Curitiba já tem toda uma arquitetura, um lance do design e tal. Mas quem entrou com o processo e fez toda essa parte para que a cidade entrasse, foram 3 pessoas da sociedade civil. Sim. Não foi o poder público. Então aí você entende que realmente é a população que faz acontecer, porque senão não adianta, né?
É uns malucos que levantam a mão, né? A gente ficou até feliz, né, quando a gente viu esse dado. Eu falei Porque a assim, gente, opa! fazendo tudo isso, a gente falou em algumas reuniões, falou assim, a gente sabe que não é a gente que vai tentar, porque é o município que tem que inscrever, Sim. né? Então não adianta, a gente pode fazer um puta trabalho. Se o município resolver que não vai fazer, né? Por isso a parceria é necessária. Mas a gente ficou feliz quando a gente viu que outras cidades foram inseridas através da sociedade Ele só civil. mandou o link pra mim. É. Aí quando eu li, eu falei assim, você viu que são 3 pessoas que fizeram esse movimento? A gente não é maluco. A gente Ou a gente é mais dois também, malucos. Somos mais Ou é dois. todo mundo maluco junto. E eu acho que tem um ponto muito importante também, porque se eu tenho um empreendedor, uma empreendedora que participa dessa construção coletiva, essa pessoa ela não volta mais pro pensamento. Ela Exatamente. expandiu. Uma vez que você expande seu movimento, ele está expandido. E uma vez que a gente traz para essa pessoa, olha, esse plano está construído e ele sugere ações, né? Essa pessoa ela pode monitorar, ela pode estar nesse processo de monitoria, né? Como um agente multiplicador. Aí a gente chega num ponto legal, porque a gente chega na criticidade dos nossos pensamentos quanto Sim. social. Porque ela entende que ela pode E fazer criti- parte dali pra frente a Da todo frente. momento. E criticidade e transparência. Transparência. Porque quanto mais pessoas estão envolvidas, engajadas Mais nesses transparente é o movimentos, processo. mais transparente é o processo. Uhum. Porque a gente pode, né, colaborar, trazer esse contexto. Tipo, não, eu sugiro tal coisa, eu acho que deve ser assim. Não, mas com isso eu não concordo. Então, a gente consegue, de fato, ter mais transparência. E talvez seja até um movimento que a gente tem retrocedendo, né? Porque a gente tem esse afastamento, como a Cíntia trouxe. Tipo, não, política é chato, política é aquilo, não me envolvo, corrupção, não sei o quê. E aí, quando a gente traz esse contexto de estar e ser mais transparente, fica mais claro. Sim. E aí, até a Educomunicação colabora no contexto da linguagem simples, né? Porque a gente precisa também trazer isso para a população. Acho fundamental. Porque as pessoas não vão entender mesmo. Se tá lá cheio de termo técnico, isso E não precisa. Quando a gente quer que as pessoas precisa. entendam, não Não precisa. precisa. Né? Então, é para gerar um afastamento. Então, a gente precisa trazendo esse contexto para que a gente possa deixar tudo mais transparente, mais simples e mais acessível para as pessoas. Porque só assim elas vão querer e se sentir à vontade. Fica né? mais Se atrativo, sentir- né, Exatamente. automaticamente. E a gente tem 6 legislações vigentes que traz a linguagem simples como prioridade. Né? Então, é isso também, né? O quanto a gente, enquanto sociedade civil, a nossa obrigatoriedade também é trazer essa luz para as pessoas, Com né? certeza. Porque existem normas já criadas, já tem outras, né, instituições fazendo esse movimento para que a gente consiga lidar com isso. Porque é muito desagradável você ter uma forma só de lidar, né? Como E que os você outros vai pedir letramentos, né? participação numa audiência pública, por exemplo, se você tá lá falando só termo técnico? Não tem como. Não tem. Quem que vai querer participar? Não tem como. E aí a gente cai num problema muito sério, que são os julgamentos rasos da sociedade. Sim. Porque a gente só consegue mudar o que a gente conhece. E se ninguém muda, vai criticar aquilo que não conhece. Então, a gente também, né, trazer esse olhar mais crítico nesse sentido de, olha, isso aqui a gente tem que ter atenção, isso aqui não... E né? a sociedade entende que ela automaticamente, quando ela vai para esse lado de ter o conhecimento, de entender e participar, o poder dela cresce. Com certeza. Né? Não pode ser algo Exato. chato, né? Não, de jeito nenhum. E nem precisa, Não né? precisa, Não, exato. porque, bom, a gente que gosta de política, a gente é suspeito, mas eu vejo muita gente falando assim, eu não me meto com política, azar o seu, porque quem se mete, quem gosta, é que vai estar comandando a sua vida. Sim. Se você não coloca o seu dedo, acho ótimo pessoas como nós aqui, que a gente coloque isso de forma mais acessível para que mais pessoas, é meio que o nosso trabalho colocar isso para mais pessoas. Mas não interessa o jeito que você fala, o que você sabe, qual a sua formação, você tem que estar ali colocando e sendo, até que todo mundo consiga e seja algo mais fácil, simples, participar dessa abordagem política. Porque é tão complicado você falar assim, eu não vou fazer, e daí você vê um tanto de gente que tá mal intencionada, a gente dá lugar para os mal intencionados, né? Porque a política, ela vai acontecer, né? Exato, ela é o que ela É. né? Ela existe, ela tá aí. Agora você fala assim, como é que vai melhorar o cenário político, as coisas que... Os políticos, as pessoas que estão lá, os
conceitos, os processos, como é que eles vão melhorar se gente de bem não está querendo... Você pode até nem se envolver, mas se você tiver conhecimento, você consegue pelo menos cobrar a coisa certa. Sim. Você não precisa ser partidário, ter a Sim. política partidária, né? Você não precisa se filiar a nada para poder fazer. O que a gente faz, esse querer em participar é que é o mais importante, Eu né? também acho. Não é? Eu acho. Porque a gente querer tá... Senão a gente que tá aqui fala com quem? Exatamente. Né? Você vai lá, fala com ninguém. Se ninguém falar, deixa eu escutar esse povo aí, o que eles estão... E assim, e os brasileiros, eles são tão criativos, né? Nossa! Então, eu acho que o nome do projeto, ele é muito, muito convidativo, né? Porque nós somos muito criativos, né? E a gente precisa ser nesse contexto social, né? Nossa dinâmica social brasileira, ela é muito... A gente nasce sendo obrigada a ser Nasce criativo. obrigado, né? virar nos E aí a gente nem sabe o quanto de coisa legal ainda a gente vai encontrar nesse caminho É aqui, verdade. né? Talvez eu gosto muito da ciência por isso, porque a gente se surpreende, né? A gente põe hipóteses que a gente mesmo cria, e aí a hora que a gente vai ver é um outro universo. Você fala, nossa, isso eu não tinha pensado, né? Então eu acho que o bonito dessa construção de ciência, ela vem desse lugar, né? E aí eu acho que as pessoas precisam aprender, né? Isso, que a ciência é algo muito mágico. Ela é transformadora, gostoso, né? né? Então, Transforma mesmo. transforma tudo, né? E aí, quando você leva com esse olhar do comunicativo, as pessoas veem de outro jeito. Elas começam a olhar a sociedade de uma outra forma, assim, Porque né? entendem claramente, né? E porque são escutadas, né? Porque, assim, também... Principalmente, né? A gente encontra muitos projetos, ações que são pontuais, por exemplo, de educação ambiental, a gente encontra um monte. A gente vai lá aquele dia falar sobre aquilo. É muito legal, mas não é efetivo. Acho que não. Você Né? vai lá, despeja um tanto de Entendeu? informação e É sai. o que a gente fala da assistência social, assim, quando o assistencialismo, ele existe só para satisfazer egos, muitas vezes, né? O assistencialismo, ele fica triste desse jeito. As pessoas precisam da assistência quando elas estão em vulnerabilidade. E não tem por onde. Você não pode falar com alguém sobre educação ambiental se ela estiver com fome. Né? Então, mas você não pode manter aquilo sem nada. Sim. Ele fica vazio, né? O assistencialismo ele tem que ser pontual e emergencial. Isso. Mas você tem que dar condições de que a pessoa saia daquela situação. Se desenvolva, né? Exato. E não você ficar só fazendo aquilo porque você vai manter ela ali, né? Dentro de todos esses contextos dos processos de mobilização social, assim, eu acho que o mais importante é, de fato, criar esse senso de pertencimento, né, nas pessoas. E aí, às vezes, a gente acaba se preocupando, muitas vezes, com quantidade, né, porque a gente precisa também alcançar o maior número de pessoas possíveis. Mas, muitas vezes, aquele pequeno grupo que está ali participando, colaborando, ele já vai causar gerar uma transformação naquele local, para aquele grupo tão grande, que ela vai ampliar de forma orgânica, né? E aí vem no contexto da gente criar essa cultura também, né? A gente estava conversando um pouco sobre essa criação dos processos de cultura organizacionais, institucionais, mas é para tudo, né? Porque o Brasil, a gente não tem muito esse processo dessa cultura, né? Da gente estar, de fato, participativo, dessa coisa de, por exemplo, poucos cidadãos, poucos munícipes participam de conselhos municipais, de meio ambiente, educação, enfim, saúde. Não tem esse processo, né? Como você estava comentando, uma participação, ninguém vai lá na Câmara enquanto está tendo uma votação, ou uma audiência aberta. Então, a gente não tem essa cultura. A gente precisa resgatar. E isso na verdade, está piorando, porque até o Exato. voto, o número de pessoas que não estão indo votar, a cada eleição tem aumentado. Significativamente. Exato. Então, tem tudo isso, né? É um processo que realmente a gente precisa ir resgatando essa cultura para ter essas mudanças, né? Eu acho que a mobilização social, ela consegue estimular exatamente esse ponto da criação da cultura, da criação do vínculo, né? Seja durante os processos de sugestões, onde as pessoas se sentem confortáveis, se sentem ali donas também do processo, né? Estou participando, também estou colaborando, também posso dar a minha opinião também é ouvida, escutada, enfim. Eu acho que tudo isso colabora mesmo para esse movimento se tornar cada vez mais orgânico. E aí eu acho que, né, esses processos, como a gente está agora dentro do Somos Criativos, eu acho que tudo isso ele vem realmente para transformar um pouco dessas realidades, assim. A mobilização social, ela tá aí para isso, para ser usada de fato como ferramenta. A gente deixou muito de usar, né? Exatamente. E as pessoas se afastaram. E aí agora a gente precisa resgatar esse processo.
principalmente Mogi, numa cidade tão grande, a gente vê isso como um grande desafio, né, Bi? Sim. São muitas regiões grandes e cada uma fala uma língua diferente da outra, né? Então, se a gente, né, não faz esse trabalho, é difícil, mas é um desafio. E da gente enxergar também que mesmo sendo vários pedacinhos, que eles têm que entender que estão conectados. Sim. Né? Então, comércio, não dá para falar assim, Mogi é só do comércio. Não, Mogi é só do agro. Mogi é só do... Tecnologia. Sabe? Então, não é por aí. A gente enxerga o Somos Criativos como algo que vai criar liga, que vai conectar todo mundo para que cada um contribua. E que é a mesma sensibilização que a gente está tentando levar para o poder público, de que as secretarias não podem falar em linguagens separadas. Sim. Elas têm de estar conectadas. Né? O desenvolvimento e inovação tem que falar com a cultura, que tem que falar com a assistência, que tem que falar com o fundo social, que tem que falar com a população. Sim. E eu acho que é o maior desafio, a gente conectar os setores. Exato. Né? Primeiro, segundo, terceiro setor, eles têm linhas muito diferentes, culturalmente falando. Dentro do próprio Dentro setor do próprio público, setor. já são linhas diferentes. Se conectar com o terceiro setor, Aí, segundo... a gente mas tem eu desafio. acho ainda que é porque a gente não entende cada setor. Uhum. Né? Quando a gente... eu falo que até 5 anos atrás, mesmo gostando do social, fazendo, tendo uma conexão assim, eu nunca estive dentro do terceiro setor. Então, eu sempre fui do segundo. Por isso que a gente foi estudar Nossa, durante 6 meses sem parar antes de fazer o instituto. Sim. Porque a gente precisava entender qual era o cenário. E daí a gente... Hoje a gente é conectado com o primeiro setor, mas também nós não somos servidores públicos, nós não somos comissionados dentro do setor público, né? Então, só que você tem que procurar saber como é que... A gente tem um amigo que fala assim, não, antes eu achava que não precisava de burocracia nenhuma, que tinha que ser tudo livre, não sei o quê. Ele falou assim, quando a gente entra no poder público, a gente enxerga que não, a gente precisa, existe essa necessidade, tem que ter e tudo mais. Então, quando a gente entende o outro setor também, a gente passa a falar, não, tá, você precisa disso, né? Então, vamos articular aqui o que eu consigo, você consegue deixar mais simples para mim, mas eu consigo... A construção em conjunto deixa mais ágil, né? Que é riquíssimo, né? E é que ela vai trazer transformação, né? Sim. Porque a gente precisa, a sociedade ela é conectada com todos esses setores, né? Então, se a gente consegue desenvolver um, mas o outro não se desenvolve em nada, dificilmente a gente vai conseguir fazer as coisas caminharem, né? E eu acho que a gente tem um outro elemento que é importantíssimo, principalmente em Mogi das Cruzes, que são as universidades, né? Os centros de estudos, né? E o quanto também esses educandos não são estimulados a ter contrapartidas com a sociedade, né? Então, a gente fica lá estudando, fazendo trabalhos... A visão é totalmente no mundo corporativo. Né? Isso dentro não é da social, educação né? Tá errado. São duas, desculpa de cortar, assim, mas são duas vertentes que eu acho que a pessoa, ou você cai total para academia, ou você vai pro corporativo. E daí, quando você tá corporativo, você não enxerga, você só enxerga né, a parte do dinheiro, vamos colocar assim. E a academia, por ter uma estabilidade assim, eles não jogam para fora tudo que a gente... O ego, né? O jogo de ego dentro da academia. A criatividade, ela é estudada desde 1950. Mas a gente não tem contato. Nada. É porque ela vai sendo podada a cada lugar desse que a gente passa, né? Ela vai ficando dentro os estudos, tudo vão ficando dentro da academia. Então, acaba não tendo a parte prática, né? Que é essa interdisciplinaridade, assim, né? A gente trabalha muito com formação para educadoras, assim. E educadoras na sua totalidade. Porque são, na sua totalidade, mulheres. 99,9% mulheres. E a gente percebe muito isso, assim, né? Porque, assim, há uma falta de preparo também para esse olhar, né? Então, a minha preocupação, até como mestranda, eu questiono muito isso. Como nós vamos sair mestres
sem ser sensibilizados. A gente não tem como. A gente não pode acontecer isso. Porque a gente precisa ser formadores de pessoas, né? A graduação está formando profissionais. E se a gente não consegue trazer o contexto social para dentro da academia, fica muito difícil. Porque esses profissionais eles vão repetir padrões estabelecidos. E isso a gente vê... eu vi uma reportagem esses dias de uma faculdade de medicina que colocou os alunos para irem para fazer no meio do rio, assim, para fazer, sabe, como se fosse um barco hospital, assim, para ribeirinhos. E para você entrar em contato com quem você vai atender, você ser sensibilizado que existem outras realidades, que você tem que estar lá também, né? E não só dentro do consultório que você pula, assim, para um hospital urbano. Então, eu acho que esse pensamento. Esse tipo de exemplo que é legal, né? Assim, de estimular. Mas eu acho que dentro desse contexto, assim, uma vez eu ouvi muito sobre isso e foi uma coisa que fez muito sentido. Eu falei, é isso, tá explicado. Quando a gente tem esses processos, né, mestrados e doutorados, que são pesquisadores, que é o que a gente estava conversando sobre ter dados, né, construir dados. Quando a gente faz esse movimento, não é pela academia, pelo ego, é pela sociedade. A gente está construindo os dados, fazendo esses levantamentos para a gente poder ter uma melhora, né? Então, a gente está pesquisando para construir lá na frente políticas públicas que atendam às necessidades de todo mundo, né? Então, para todas as áreas. Então, eu acho que o ato da gente estar estudando, né, dos pesquisadores, o movimento que o Instituto também tem feito no município, quando a gente faz esse processo de dados, ele é de fato para a sociedade, né? E ele precisa ser para a sociedade. Quando a gente começa a restringir dentro da academia, onde a gente sabe que tem muitas hierarquias e ego mesmo, que as pessoas não gostam nem de compartilhar o que estudaram, não, porque esse dado aqui é meu, essa informação aqui é minha. Então, aí não disponibiliza, por exemplo, para a prefeitura do município que realizou, ou, né, Cíntia, a Cíntia também traz essa questão da população não ser só esse objeto de pesquisa, também tem muito essa questão de que a gente está ali, né, esses projetos, esses trabalhos, eles estão ali também para construir algo pós, né? Não é só para levantar esses dados e ficar por isso mesmo. O que a comunidade qual que é o ganho da comunidade, né? Então, eu acho que, por exemplo, eu queria resgatar um pouquinho da questão do terceiro setor, assim, né? Porque eu acho que o papel do terceiro setor hoje tem sido isso, esse processo de conectar as coisas, sabe? Conectar tudo. Eu sempre falo muito com outras pessoas, assim, sobre o quanto eu, que sou filha do terceiro setor, porque só trabalhei no terceiro setor desde que me formei, então eu só conheço essa realidade e não me encontro e não me vejo trabalhando fora. É difícil. Entrou, não sai mais. Já era. Então tem esse contexto, né? Então eu me sinto muito grata de realmente estar no movimento dentro do terceiro setor, onde eu posso, de fato, a partir do meu trabalho, contribuir de alguma forma significativa. E aí eu acho que falta as pessoas entenderem isso, né? Porque também ficou essa coisa de papo de ONG, ONG não serve pra nada, não sei o que. Então isso a gente tem que também desmistificar, porque o terceiro setor, ele tá aí para fazer essas conexões, né? Então, a gente tá ali disposto a ouvir a comunidade, trazer a informação da comunidade e levar para as grandes empresas e também para as prefeituras, né? O governo como um todo. Mas o bacana é que o poder público tem começado a entender de que é um braço que ele não tem. É uma atuação que ele não consegue ter. É uma expertise que eles não têm, Exato. né? Exato. Então, aí entra... então ok, então vamos fazer uma parceria, vamos trabalhar junto, porque eu sei que vocês vão fazer algo que a gente não vai dar conta de fazer. E que é necessário. E o terceiro setor também ser mais unido, porque nem entre o terceiro setor se passa as informações, né? Isso. Assim, a gente já viu muito assim de vocês são esquisitos. Vocês não fazem as coisas iguais a gente faz. Numa cidade como Mogi, o terceiro setor, até pouquíssimo tempo, era visto 100% como assistencialista. O terceiro setor é aquilo que faz assistencialismo. Sim. Se você sai disso,
Isso é estranho. E todo mundo assim pra gente, vocês ajudam quem? Mas vocês fazem o que mais da vida? É tudo voluntário? As só pessoas falta perguntam, perguntar assim, Tem que são ser. voluntários? mas vocês arrecadam o que pra quem? É. Tipo, resume a isso, sabe? E não é bem Exato. assim. E eu queria trazer uma reflexão sobre o que a Lohane trouxe sobre o objeto de pesquisa. Que isso é uma coisa que me incomoda bastante dentro do mundo acadêmico, né? Porque a gente vai ver, não, meu objeto de pesquisa é esse. Aí você vai ver, são os ribeirinhos. Você fala, não, pera. Pelo amor de Deus. Não são objetos de pesquisa, né? Eles são seres humanos que vivem uma realidade que pode gentilmente te oferecer dados para você fazer a construção da sua pesquisa, né? E aí essas pessoas somem, elas vão nesses lugares, coletam esses dados e somem, desaparecem, sem um retorno, porque um estudo ele só funciona para você ter uma conclusão, né? E aí a pessoa não sabe qual é a conclusão da realidade dela, né? E a gente chama isso dentro da academia de corpos discentes, que são esses corpos mais marginalizados que não participam da pesquisa de fato, elas são realmente um objeto. E aí, quando a gente pensa num projeto lindo desse, a gente não pode pensar de forma alguma como um objeto de pesquisa, Exato. né? A gente tem que pensar como A gente nunca acho que usou esse É, termo. mas Tanto isso é incrível. Olha pra você ver o quanto o pensamento amplo, ele muda até a percepção. Sim. Tanto né? que a Credo. logística de montar, né, o passo a passo foi que a gente tivesse realmente no final o encontro em cada distrito da cidade Representatividade. para isso. falar Sim. com a galera que foi mapeada, para usar isso de Dar um fomento para a retorno. economia criativa, para poder passar alguma coisa de capacitação para eles se Isso. desenvolverem, porque não dá, você vai lá, levanta dados e E vai embora. tchau, E a tem nossa o que eu realidade quero. é essa. Né? E eu acho isso muito triste, porque a gente fica construindo, às vezes, dados que a própria bolha vai ler. Né? Exatamente. Então, essas soluções, elas não Exato. elas não chegam para essas pessoas, Então, né? gente, Então, isso é um absurdo. E aí a gente vem aqui para mudar todo esse E hablar, a percurso. gente habla mesmo. A gente já tá chegando no final, vocês acreditam? Ah, eu quero 3 horas. Vamos começar a repetir os podcasts Isso- por ela. Não, isso é pra vocês verem o quanto ainda tem pra ser falado, quanto a gente tá engrenado juntos, assim, pra poder fazer isso acontecer. Então, é pra acompanhar, seja as redes sociais, de Porque nós. além do podcast, a gente vai falar muito disso, Exato. de todo esse projeto nas redes. A rede de vocês? @nós educomunicamos. Então, nós é muito bom, porque é nós mesmo, é convidativo. Aham. Então, que todo mundo chegue lá também para somar, que a gente tá super abertos. Perfeito. E vocês, consideram um profissional criativo? O mapeamento está aberto no site do Instituto. Você pode entrar, fazer o seu cadastro, participar desse movimento com a gente e acompanhar todo o processo que a gente vai fazer até março de 2024. Muito certo? bom, estamos juntas e juntos. institutoleacampus.org. Deixa eu dar um recado que eu já dei spoiler semana passada e eu vou falar de novo porque tá chegando. Dia 21... Ai, a gente é muito... A gente inventa cada coisa, né? Agora a gente inventou que o ILC vai estar no rolê. Porque a gente já atinge um monte de gente. A gente quer atingir uma galera jovem que a gente ainda não chegou. Então a gente vai pro rolê e vai fazer uma campanha junto com o pessoal que toca por aí. Nossa primeira parceria é com o Paulinho, nosso amigo do grupo Mais Que Samba. Eles se apresentam todo sábado no Vila Sport Bar, no bairro do Rodeio, aqui em Mogi. E a partir do dia 21 de outubro, eles vão fazer uma arrecadação pra gente lá, de chocolates, para que a gente faça a festa de Natal para as crianças lá de Jundiapeba, que é onde a gente que sempre legal. atua no Natal. Então, dia 21 tem uma festa especial para que estejamos todos lá. Vocês estão convidados, por eu favor. quero. É um movimento muito legal, o lugar é gostoso. Eles toparam essa parceria de cara, Paulinho incrível. E a partir daí, todo sábado, eles vão estar lá com o nosso nominho lá, divulgando essa arrecadação, fazendo a captação dos chocolates pra gente. Muito bom. E todo mundo tá convidado a participar. E LC no rolê é só o primeiro, que a gente vai se infiltrar em outros rolês por aí. Ixi, é nóis. Porque a gente gosta da bagunça. A gente gosta das pessoas. Que fazem E a gente bagunça, né? Quem faz bagunça são as pessoas. É. E aí, a gente está também na buscativa de apoio social. Se você quer ser um apoiador social para o Instituto, contribuir para todos esses movimentos que a gente faz, para todos esses programas, passar seu logo aqui, tá na nossa rede social, conversar com a gente e contribuir, entre em contato, @Instituto Lea Campus, @podcastlc. Para a gente é muito importante que a gente tenha cada vez mais empresas e pessoas apoiando,
porque não é fácil levar esse movimento para frente, vocês sabem muito bem disso, né? Mover recursos sempre é um desafio. É um desafio muito grande. Então, vamos lá, certo? Certo. Sério que já deu nosso tempo? Eu quero agradecer vocês. O papo foi incrível. Acho que precisava de mais. Precisava. Não só por vocês terem vindo aqui, mas por a gente ter se conectado, por vocês estarem no projeto Somos Criativos com a gente. Eu acho que vai ser um resultado incrível que a gente vai conseguir. É um trabalho longo, é um desafio grande, mas eu acho que vai ser sensacional. Eu tô muito feliz, gente. Só gratidão. Muito obrigada mesmo. Acho que é um espaço que precisa existir também, né? Essas discussões, elas precisam acontecer. E de diversas áreas. Eu acho que essa conexão de áreas, pra mim, é uma troca né? que enriquece muito a nossa história de vida mesmo, né? Então, eu tô muito grata de ter encontrado a Bianca no meio do caminho, né? E da gente... Viva o Garzi! Da gente se conectar nessa teia invisível aí, mas que a gente tá junto e esse projeto tem tudo pra ser lindão, né? Então... Show. Eu agradeço também imensamente. Eu acho que, né, galera, todo mundo já viu que é importante a participação social. Entendeu, né? Vai, Lô! Eu acho que entendeu. Então, compartilhe, envie os recados, porque esse movimento vai ser super importante. Eu agradeço demais essa parceria. Ela tem essa carinha, né, doce, delicada. Ela é a mais... Ela é muito assim, cara. Eu posso trazer, né? É pistola. O apelido dela é Canarinho Pistola. Muito bom. Acho que faz jus. Mas que bom, né? É importante ter, né, essa pessoa mais direta, assim. Ele tá falando, é importante ter. Eu sou essa pessoa. Mas eu sou suspeita. Também A Bianca é mais fofa. Eu não estouro tão rápido. Eu também demoro um pouquinho mais pra pegar fogo. Mas também E aí a hora todo que eu mundo pego... fica achando que ela é essa princesa. Ela ilude as pessoas. Ai, Bianca, tamo junto. Então mesmo. Deixa obrigado. a gente fazer Obrigada a papel de vocês, fofa, gente. né? A gente conta que a gente é fofa. Contem com a gente também, porque a vocês gente também, puder gente. contribuir e somar pro trabalho de vocês. Legal demais. Tamo junto, daqui pra frente não tem mais Não como tem mais separar. como voltar, não. Acompanhe os próximos passos desse quarteto que tem uma rede enorme por trás. Que vai dar muita coisa boa. Muito bom. Acessa lá institutoleacampus.org, nas redes sociais, @Instituto Lea Campus. Dá seu like aqui no nosso canal, no nosso vídeo. E semana que vem tem mais. Sexta-feira a gente tá ao vivo. Beijo pra todo mundo. Tchau. Obrigado.